Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio da Saúde, do Nutrir e Aprender. Hoje eu tô com a Elise Cadioli, nutricionista clínica, para falar de um tema extremamente importante e que, olha, Elise, já te dou um spoiler, hein? É a primeira vez que a gente fala sobre esse tema aqui dentro do Nutrir e Aprender. Eu tô com uma expectativa gigante. Responsabilidade, porque é um tema, galera, que eu acho que é importante para todo mundo em vários aspectos e é um tema que se fala muito, mas não de forma técnica e ouvindo de fato um profissional da nutrição, que é o emagrecimento e a relação com a saúde. Mas antes, queria ouvir um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, background, vida pessoal, vida profissional até aqui, para depois a gente entrar com a primeira pergunta que já abre muita coisa aqui pra gente. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou Elise, nutricionista clínica, hoje especializada e com foco total em emagrecimento e endocrinologia. Sou uma pessoa apaixonada por vinho, então que isso fique muito claro, porque eu tenho vida pessoal que legal, e isso boa. faz parte do emagrecimento, a gente vai conversar sobre. Apaixonada por futebol, mas muito apaixonada por essa ciência que é o nosso corpo humano, né? Então, isso é algo que me motiva muito a estar trabalhando cada vez mais focada em emagrecimento, saúde, qualidade de vida acima de tudo. Perfeito, muito legal, Elise. Já tem vários pontos aí que eu já chamaria atenção, porque digamos que, sei lá, assim, é legal você introduzir com gosto muito de vinho, porque já quebra muitos paradigmas por aí que acho que a gente vai falar durante o nosso bate-papo, né? Mas, Elise, eu acho que dentro desse tema de emagrecimento existe... Eu, particularmente, Brian, eu sempre gosto muito de estressar coisas óbvias. Porque eu acho que é daí que a gente traz que a gente quebra aquele ponto de vista diverso que as pessoas têm sobre essa coisa óbvia, sabe? Sim. Acho que é uma coisa óbvia, a gente deixa de falar pouco porque ela é óbvia, só que aí surgem várias percepções e preconceitos e ela deixa de ser óbvia, então a gente entra nesse ciclo. Emagrecimento, no seu ponto de vista, o que é? Definição, conceito, pelo amor de Deus. Vamos lá. Hoje a gente tem um conceito um tanto quanto errôneo de emagrecimento. A gente só acha que emagrecer é ver aquele peso caindo na balança. E, na verdade, isso está totalmente errado. Porque uma pessoa magra é uma pessoa que, independente do peso da balança que ela tenha, ela precisa ter mais massa magra e menos massa de gordura. Então, o processo do emagrecimento é o processo aonde eu diminuo a massa de gordura desse paciente e eu aumento a massa muscular. Então, quando a gente pensa nisso, é como se a gente fizesse uma troca de composição corporal. Então, o que a gente pensa? Vou emagrecer, vou ver meu peso na balança cair. Nem sempre. Então, eu preciso fazer essa troca de composição corporal. Então, emagrecimento ao pé da letra. Ter mais massa magra e menos massa de gordura. É isso. Tá, legal. Já é interessante esse ponto, porque quando a gente fala de emagrecimento, pelo menos eu, tá? De tudo que eu escuto, você não escuta a questão massa magra. Quer dizer, dificilmente você escuta. Sim. Você sempre escuta perda de peso. Perda de peso, perda de peso, perda de peso, perda de peso. E o que me remete à perda de peso, deixar de comer. E aí eu deixo de comer. E aí, enfim, a gente já sabe de muita coisa aqui, mas é interessante você colocar esse ponto como conceito justamente porque muda já essa percepção. Sim. Você inclui massa magra, um equilíbrio, uma redução ali entre as duas, você elabora toda uma estrutura. Cara, sensacional. Aí eu tenho uma seguinte pergunta que tá muito conectada com esse contexto do emagrecimento e ela é difícil. Por que eu digo que ela é difícil? Eu acho que hoje em dia existem muitos paradigmas e se criam grupos sociais que defendem, que são contra, que têm seu próprio preconceito sobre o tema. Mas muito importante a gente destacar aqui que a gente está no âmbito saúde alimentar, nutrição, o que é saúde, tá? E com isso, eu tenho a seguinte dúvida. O emagrecimento, dentro desse seu contexto, ele é uma necessidade em termos de saúde ou ele é uma escolha pessoal? Tipo assim, eu quero, nesse ponto que você colocou, eu quero aumentar minha massa magra e eu quero reduzir minha massa de gordura. Isso é uma necessidade de saúde ou é uma escolha que eu tenho, assim, que eu posso ter? Podemos olhar pelos dois pontos. Legal. Vamos pensar de uma forma muito fácil aqui. A gente precisa ter gordura.
Tá. Então, é necessário ter gordura. Hormônios, por exemplo, sexuais, testosterona, estrogênio, tudo isso depende de gordura. Assim como a síntese de algumas vitaminas. Então, a gente precisa ter gordura no nosso corpo. Só que vamos pensar que a gordura ela precisa ser estocada em um depósito. Quando eu começo com esse depósito saturado e começo a estocar essa gordura em outros cômodos, e aí não está mais na despensa, já está no quarto, na cozinha, isso já começa a ser uma questão de saúde. Por quê? Quando eu penso que a gordura começa a estar ali na cozinha, no quarto, eu já imagino que ela pode estar em algum órgão. Então, aí a gente já vem aqui um fígado mais gorduroso. E isso já começa a passar a ter questões de saúde. Então, o emagrecimento voltado para a saúde, ele é necessário. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes eu não me sinto feliz com aquele corpo que eu tenho. E aquilo afeta a minha autoestima. Então, eu preciso, aqui por uma questão estética, muitas vezes, cuidar do emagrecimento. O que a gente sempre precisa ponderar, até onde isso é saudável. Até onde essa busca pela estética, ela se torna saudável. Tá. É interessante isso. Estressando um pouquinho mais o que você falou, eu acho que em termos de saúde é legal essa analogia dos cômodos. Porque aí você vai meio que entendendo, eu tô com mais aqui, mais ali, tal. Eu, quando olho para a estética, não tenho essa visibilidade dos cômodos, digamos, de forma fisiológica, né? Tá. Eu tenho visual. Sim. E pode ser que em um cômodo eu tenha mais, em um cômodo eu tenha menos. E aí é o que eu vejo, não é necessariamente o que eu tenho dentro de mim. Eu acho que é legal esse tipo de visão, porque... Pergunta ignorante, tá? É correto dizer que o ideal é uma junção e um equilíbrio entre essas duas pontas? Entre a necessidade em termos de saúde e a escolha pessoal? Sim. E, na verdade, o emagrecimento, mesmo em questão de saúde, ele precisa ser uma escolha pessoal. Porque Faz sentido. se eu não estiver disposta a encarar o processo, porque o processo de emagrecimento, por mais que às vezes pareça simples, eu vou comer menos, eu vou treinar mais, ele requer muito mais que isso. Então, se eu não chegar nessa escolha de, muitas vezes, encarar que eu preciso de um emagrecimento, então é um equilíbrio mesmo entre as duas coisas. Eu preciso juntar minha necessidade e escolher passar por esse processo. Faz sentido. É legal isso. Quando a gente consegue entender que é uma necessidade em termos de saúde, se eu não tenho um acompanhamento profissional do meu lado? Quando a gente começa a ver, por exemplo, circunferência abdominal aumentada. Tá. Circunferência abdominal aumentada, e isso a gente não precisa ir nenhum profissional, a gente famosa olhando no barriguinha, espelho, né? A famosa barriguinha a gente consegue ver. Significa que eu já estou acumulando ali fora do cômodo que é para estar, fora da despensa. E isso pode sim trazer risco de doença cardiovascular. Quando eu começo a perceber que eu começo a sentir dificuldades, por exemplo, para amarrar um tênis, para subir uma escada, eu fico mais ofegante. Então, isso quer dizer que eu já comecei a sobrecarregar ali o nosso corpo, que é mais ou menos quando a gente deita e coloca um saco de arroz em cima da gente. Fica aquela dificuldade para respirar. Então, quando eu começo a sentir dificuldades para coisas simples, eu já começo a pensar em buscar uma ajuda. Legal. É muito legal isso, porque a gente não percebe, né? Eu acho que você não percebe o processo de acúmulo de gorduras nesses cômodos, digamos assim. Você só percebe quando já tá cheio e você já não consegue mais amarrar o tênis. E você fala, putz, cara, e aí... Tá, entendi. Então é legal esse ponto de vista, porque eu acho que quando a gente começa a enxergar tudo isso, a gente percebe que cheguei num momento que, digamos, um exemplo, eu não consigo amarrar o meu tênis, ou senti alguma pressão ali, eu senti alguma coisa, enfim, sei lá, me incomodou quando eu fui tentar amarrar o tênis. Já é um alerta para que eu busque uma ajuda profissional, né, de preferência, para conseguir entender talvez o nível de excesso que eu tô, a condição que eu tô atualmente, etc. Tá, legal. E aí passa a ser uma escolha pessoal, que é onde as coisas se juntam. Perfeito. Existe também o outro lado de ser uma escolha pessoal e não precisar de emagrecer? Muito, muito. Hoje, de uma forma geral,
A gente se compara muito com a colega, com a fulana, com a blogueira, com a modelo. E aí isso faz, muitas vezes, a gente buscar exageradamente algo que não é necessário. E aí isso também cabe a nós, profissionais, dizer, olha, não é por este caminho. Então, eu não quero emagrecer. E a gente recebe muito pacientes, às vezes, com porcentagem de gordura muito baixa. E, eu quero emagrecer. Na verdade, não. Eu preciso aumentar a sua massa muscular e a gente mantém a sua gordura. Gordura muito baixa impede muitas vezes a gente menstruar. Então, assim, tem muitos fatores aqui relacionados à saúde também. Por isso que é uma linha muito cuidadosa entre eu realmente preciso ou eu quero porque eu quero. É por isso que é extremamente importante a busca por ajuda, né? Porque é uma coisa que eu costumo dizer assim, a gente não aprende sobre saúde alimentar e alimentação nem no ensino médio, fundamental, faculdade, grupo de amigo não fala, família não fala, ninguém fala. Ninguém fala, vem pra cá, vamos sentar aqui nessa mesa pra gente bater papo de Não, é pelo contrário, senta aqui, vamos comer. Vamos comer e come. Não, exato. Almoço. Exato. Não, tem que ter saúde, então pode comer, não faz mal, isso e aquilo. Mas eu acho que justamente por isso a gente precisa entender a seriedade dessas coisas e de como isso impacta no nosso fisiológico, que depois impacta em toda a questão mental, que depois impacta em tudo. E aí a gente levar um pouco mais a sério isso, né? Eu acho que antes de... Sentimento leva a sensação que faz a gente tomar decisão, que traz as consequências, seja elas positiva ou negativa. E acho que esse momento de sentimento e decisão precisa ter um profissional aqui do lado, né? Sim. Tipo assim, sentimento, preciso emagrecer. Será? O quanto eu preciso emagrecer? E aí quem vai te responder isso não é você, né? Não somos nós. Eu me coloco muito nessa posição. Já cometi esse erro, óbvio. Assim como muitas pessoas por aí. Mas eu acho que o intuito aqui é justamente a gente demonstrar a importância disso, o impacto disso e, pelo amor de Deus, a busca pela ajuda de um profissional para conseguir entender se realmente está nessa fase, se está nesse momento, se é realmente a decisão correta a se tomar, né? E não ser só uma escolha pessoal, né? Estar em base com alguma coisa. E muitas vezes entender o porquê eu cheguei naquele raciocínio ali. Perfeito. Então, tem muitas coisas que às vezes saem do campo nutricional. Muitas vezes, para entender, a gente precisa de um apoio psicológico. Então, entender o que faz a gente chegar naquele momento de falar assim, nossa, eu já sou magra, né? Já tenho uma composição corporal legal e mesmo assim ainda estou buscando. Por quê? Então, eu sempre levo os meus pacientes a pensar no porquê. Tudo é um porquê. Tanto que eu faço poucas perguntas na consulta e eu sempre falo que é mais um bate-papo, porque eu sempre vou perguntando o porquê, porque é a única forma da gente chegar num raciocínio ali para entender a conduta, né? Perfeito. E inclusive a gente precisa de ajuda de outros Tem um livro chamado Comece pelo Porquê, sobre a vida, que é muito legal. Só para indicação. Agora, Elise, já entendi o que é emagrecimento no seu conceito, na sua técnica. Eu já entendi se o emagrecimento é uma necessidade em termos de saúde ou uma escolha pessoal, e a gente já conclui que é um equilíbrio ali entre ambos, etc. E aí agora a pergunta que eu tenho mais interesse nesse nosso bate-papo. O que causa o emagrecimento? É a redução de comida? É determinados alimentos e não outros, sei lá, estresse atrapalha, ou que o sono está envolvido, quais são as ferramentas que estão envolvidas dentro do tema emagrecimento e o que causa ele de fato? Então, vamos lá, que agora a gente vai ter uma conversa um pouquinho mais longa aqui. Perfeito. O que a gente sempre pensa? Emagrecimento, vou comer menos, vou reduzir aquilo que eu como. Esse pensamento, ele não está errado. Porque realmente, para eu ter o emagrecimento, eu preciso trabalhar em um déficit. Então, assim, eu posso comer menos do que aquilo que eu gasto, ou eu posso gastar mais do que eu consumo. Então, Legal. São dois pensamentos aqui. Eu falo que é deixar o corpo entrar no cheque especial. A gente para de depositar e vamos trabalhar aqui com o cheque especial para usar essa reserva aqui. Porém, quando a gente pensa, e é muito comum a gente apostar todas as nossas fichas. Agora eu vou fazer dieta e agora eu vou treinar. Vou comer menos e vou me matar na academia fazendo cardio. A gente só está trabalhando 2 pilares aqui.
E o emagrecimento, ele é um conjunto de pilares. Não adianta eu comer menos e me matar de treinar se eu não durmo direito. Então, o sono está muito relacionado ao emagrecimento. Uma noite mal dormida faz, fisiologicamente, que a gente busque alimentos com maior densidade calórica, ou seja, alimentos mais doces, mais ricos em gordura. Então, isso atrapalha também, sem contar que nós temos 2 hormônios que regulam aqui a nossa fome e nossa saciedade, que é a leptina e a grelina. Quando eu não durmo direito, eu desregulo esses 2 hormônios. Então, ao invés de eu ter mais saciedade, eu tenho mais fome. E aí, a busca por alimentos. Então, o sono é muito importante. Então, aqui a gente já olhou 3 pilares: comer menos, treinar e dormir. Não adianta eu cuidar desses pilares e o meu intestino não estar legal. Então, eu preciso ter um intestino funcional. Um paciente, ele precisa ir ao banheiro, né? Então, a gente precisa, não dá para ficar sem ir ao banheiro. Outro pilar, estresse. Se eu tenho um estresse muito grande, se eu estou mais ansioso, isso também impacta no emagrecimento, porque eu tenho um nível elevado de cortisol. Cortisol mais alto não me deixa emagrecer. Já foram 5 pilares aqui, né? O que era só o treino e a dieta. Aí eu preciso olhar a minha hidratação. Quando a gente está desidratado ou a gente não bebe água corretamente, eu também não emagreço. Então, quando a gente pensa, são tantos outros pilares que a gente precisa pegar as fichas que a gente tem e dividir, não só apostar no treino e na dieta. Então, o que faz a gente emagrecer? A junção, o equilíbrio de todos esses pilares aqui. Perfeito. Já podíamos terminar por aí. Não, tô brincando, mas assim... de novo, a importância do acompanhamento profissional, sim, né? Porque o que você mais vê por aí... Você não, mas assim... Tu acha que todo mundo quer emagrecer, deixa de comer, come salada mais do que arroz, por exemplo, não come depois das 18, porque carboidrato engorda, né? E aí depois das 18 não pode comer arroz. Isso. E aí isso e aquilo e tá. Mas, cara, é muito importante a gente entender tudo isso, porque eu acho que, voltando naquela pergunta anterior sobre a necessidade de saúde e escolha pessoal, eu sinto que quando a gente toma uma escolha pessoal, quando a gente tem a nossa escolha pessoal, que a gente fala, vou emagrecer, estralei o dedo. Ah, beleza. Aí no dia seguinte eu acordo com a dopamina lá no alto, a motivação gigantesca. Não, beleza, já começo a falar não pras coisas, fim de semana eu já não saio mais com meus amigos, aí já tô em processo de emagrecimento, etc. Já deixei de comer algumas coisinhas ali, não bebo mais álcool, não faço mais nada. Beleza. Só que aí eu não tô olhando pro estresse, não tô olhando pro sono, não tô olhando pra minha hidratação, não tô olhando pra nada, só tô treinando mais, comendo menos e achando que isso vai me trazer resultado. E aí eu acho que a gente precisa entender, quando eu falo gente, pessoal, principalmente, nós, pacientes, digamos assim, a gente precisa se colocar no lugar da nossa ignorância e entender que isso é um assunto extremamente sério, extremamente importante, que pessoas estudam 4, 5, 6 anos para conseguir entender sobre isso, além de toda a experiência profissional que vai acumulando. Tô com 10 anos de formado e sigo estudando ainda. Então, e a gente precisa... exato, e você ainda tem bastante para aprender em tudo isso que você vai estudando. Imagina a gente que nunca nem ouviu o termo técnico de emagrecimento, fala que quer emagrecer e toma um monte de decisão sozinho. Como que isso pode dar bom, sabe? E muito assim, né? Você agora usou um exemplo aqui que já me abriu algumas coisas. Ontem foi um bate-papo que eu tive com uma paciente e a gente estava conversando sobre isso. Ela falou assim, eu cometi um erro gigante. Eu falei, qual, meu Deus do céu, que você cometeu? Né? Comi arroz no almoço. Eu falei, Jesus Cristo. Gente, a gente precisa de carboidrato. A nossa gordura, ela só queima na chama de glicose. Eu sei que essa frase está muito em alta, né? Mas é verdade. Eu preciso de carboidrato. Então, não é um arroz. O que a gente precisa entender é a frequência daquilo que eu como. E o mais importante, estou fazendo o emagrecimento, estou num processo de emagrecimento. Mas deixei de sair, deixei de beber, deixei de comer. Até quando eu sustento esse processo? Exatamente. Não é sustentável. Então, assim, não é sustentável. Qual a melhor dieta para eu seguir? Aquela que se encaixa na minha vida. Então, o emagrecimento, ele precisa ser um equilíbrio. Ele precisa ser algo que eu consiga fazer de segunda a segunda. Não dá para eu fazer de segunda
engordar quinta, sexta, sábado e domingo eu não faço, e na segunda-feira eu volto a fazer. Então, o melhor caminho para a busca do emagrecimento é ser consistente, constância, né? Eu falo muito isso, e esses dias eu até fiz um post no Instagram que eu coloquei uma bolinha e uma bolinha torta. E aí eu falo que disciplina não é ser perfeito, disciplina é ser constante. Se eu for constante, eu chego ali no meu resultado. Então, a gente geralmente, vou comer menos ou fazer... Não, vamos ser constante, equilibrar a minha alimentação com o treino, com o meu exercício, com a minha vida social, sim. Tem que ser um estilo de vida, né? E não uma prisão, uma punição por estar em emagrecimento. Perfeito. Senão a gente não gosta, disso. E o ser humano não vai fazer algo que não gosta por muito tempo, senão vira sacrifício, né? E aí a gente não mantém, é isso que você falou. Então, eu acho que de uma vez por todas, né, pensei em emagrecimento, me atento a esses diversos fatores que estão em torno disso. Não é só deixar de comer, né? Então, eu acho que é um ponto aí. Não estava nem pensado aqui para mim, mas assim, é a mesma coisa com o ato engordar ou ganhar massa? Também existem todos esses fatores? Todos esses fatores. Que legal. Não adianta, eu vou treinar e tomar muito whey. O nosso corpo nem sempre absorve, ele não absorve a quantidade de proteína que às vezes eu tomo em uma refeição. E faz mal também, né, esse excesso. Exato. Uhum. Então, assim, precisa ser fracionado. Às vezes a gente acha que, vou comer agora toda a proteína, eu só vou comer proteína para treinar. Mas não. Então, se a gente não tiver uma estrutura ali, né? Eu brinco que o processo de ganho de massa muscular é como construir uma parede. Eu preciso do tijolinho, mas para ter o tijolinho, eu preciso do cimento ali para colar um tijolinho no outro. Então, são diversos fatores que eu preciso. Suplementação correta. E hoje a gente olha muito, isso aqui é emagrecedor, isso aqui ganha massa, isso aqui acelera o metabolismo. Você fala, não. Vamos pro básico, que funciona, que dá certo e aquilo que seja para mim. Vamos buscar uma ajuda, né? Porque são tantas informações por aí de tudo que faz milagre. É igual ganhar dinheiro. Na internet tá super fácil. Todo mundo tá milionário. E é a mesma coisa com emagrecimento. Tudo emagrece, tudo ganha facinho. Em um mês você tem resultados incríveis. Sim. Mas assim, a gente não sabe nem falar de novo de forma técnica o que é o emagrecimento. Ou o que tá por trás de tudo isso. Exato. A gente já tá querendo o resultado milagroso. Tipo assim, mal do ser humano, sabemos, mas, cara, eu costumo dizer, Lizy, que assim, eu acho que uma coisa é a gente fazer o que a gente quer fazer com uma coisa que vai trazer uma baixa consequência na nossa vida. Sei lá, você tem margem de erro. Sim. Agora, com a nossa alimentação, que se não uma das principais coisas da nossa vida, durante muito tempo eu vou ficar fazendo coisas que eu não entendo, coisas que eu não sei, para falar outra palavra aqui, vai dar ruim, né? Assim, não tem outro caminho. Então, de novo, acho que conhecimento é o que leva a gente a fazer as coisas certas, que toma a decisão certa. A gente precisa consultar um profissional que tem esse conhecimento para que a gente entenda, igual estamos fazendo aqui, e que está sendo libertador para mim esse bate-papo, tá? Porque eu também não sei. Então, assim, emagrecimento com tudo isso envolvido é super interessante. Acho que não adianta você estar fazendo muita coisa e estar dormindo mal e estar uma noite de sono ruim, etc. Então, é uma tensão diversificada ali por vários aspectos que a gente nem pensa, às vezes, no dia a dia e vai seguindo. Sim. Então, perfeito. E aí, eu acho que já imputando um pouco nessa questão de erros que a gente comete, coisas que a gente sai fazendo nessa velocidade que a gente quer, nesse input de motivação que a gente tem quando a gente olha uma foto, um vídeo de alguém, ou então numa dessa que a gente está scrollando no Instagram ali, vem um post falando, olha, emagrecimento, não sei do que, a gente, uau! Quais são os principais erros, na sua opinião, quando a gente pensa em emagrecimento? Tipo assim, hoje, o que você mais vê de erro aí das pessoas quando as pessoas pensam em emagrecimento? Hoje, o maior erro que eu vejo, e na verdade não tem nem só a ver com emagrecimento, mas com tudo, é ser imediatista. E esperar a busca do milagre. E na verdade o milagre não existe. Então assim, não existe um milagre para emagrecer. O emagrecimento, ele é claro, ele é consenso mundial. É o déficit calórico ali associado com todos os pilares. O que eu vejo muito é pegar a dieta do colega e se aplicar para mim. Coisas muito pensadas em, eu consumo tantas calorias por dia. Então, eu recebo muitos pacientes que, não, porque eu contei as minhas calorias e aí eu posso... Tem calculadora na internet, né? Então, tipo assim, eu sei que, não sei se é verdade ou não, né? Tô ouvindo papo de que eu li no Instagram que alguns próximos iPhones vão vir com isso.
né? Então você fala, caraca, estou substituindo aqui, né? E na verdade é muito mais complexo, né? Então o que eu vejo muito é isso. Comi pouco, quero resultado imediato, quero... E eu sempre falo pro meu paciente, tanto que eu brinco muito, né? Eu falo assim, olha, eu não vendo consulta. Eu não trabalho com consulta, eu trabalho com acompanhamento. Porque em uma consulta eu não vou resolver problema de ninguém, Perfeito. porque são pilares que eu preciso trabalhar. Então, eu vejo muito isso, né? De uma forma muito... E principalmente, vou fazer dieta, tiro todo o meu carboidrato. Aí aqui vem uma parte muito importante que eu acho a gente frisar, né? Tirei toda a dieta, tirei meu carboidrato ali, comi menos, perdi massa muscular. Aí a gente vê vários outros problemas. Aí dificulta o emagrecimento. Aí o paciente ele quer emagrecer muito rápido, só que ele fez N coisas que perdeu massa muscular. Perdi massa muscular impacta no emagrecimento porque ela cuida do nosso metabolismo. E aí a gente vê que o buraco é um pouco mais embaixo. Perfeito. Eu acho que é engraçado isso que você colocou, porque da mesma forma também que você deu o exemplo dos tijolinhos na parede, é consistência, isso, disciplina e, cara, fazer por muito tempo, né? Eu acho que você faz por um determinado tempo para que você possa ter a possibilidade de ver o resultado de forma natural, saudável e etc. E esse exemplo da calculadora é engraçado, porque assim... De novo, galera, se colocando no lugar de pessoa ignorante sobre o tema, tá? A gente precisa ter esse respeito conosco e com os próprios profissionais da nutrição, assim, eu sempre costumo dizer, tá, você vai calcular suas calorias, você vai entender isso, e aí? Você vai fazer o quê com isso? Se você não sabe nem que o sono está envolvido. Então, é uma coisa que, de novo, eu acho que vai surgir muita coisa em torno disso. A gente querendo facilitar e faz isso e aquilo, e aí consulta com faz acompanhamento online com um nutricionista que nunca nem passou, vê ele por live do Instagram, sabe? E aí vai acompanhando. E eu diria que tem gente que faz isso que já está um pouco mais avançada, porque tem gente ainda hoje que nunca nem falou nutricionista 10 vezes na vida, né? A palavra nutricionista, não pensa nisso. Então eu acho que existem vários desafios aqui e a gente precisa entender justamente esse ponto, assim. Eu acho que os erros, quando a gente pensa em tudo isso, também faz com que a gente tente emagrecer de forma errada, né? E aí, o meu maior receio, que aí é justamente o outro tema que eu queria falar com você, são as consequências de tudo isso. Quando a gente pensa, logo toma decisão, logo tenho consequências. Então é o que a gente estava falando. Eu acho que quando eu não faço um processo de acompanhamento com um profissional e tento emagrecer da forma que eu quiser, ou que eu acho, enfim, ideal, eu tenho determinadas consequências e eu queria entender de você quais são essas consequências, assim, o risco de olhar para um lado e não para o outro, o risco de fazer mais uma coisa e menos a outra, assim, como que isso acontece? E dentro da sua experiência, quais foram essas consequências que você mais viu, assim? Para mim, a mais marcante de Boa. consequência Legal. foi uma paciente que ela comprou um protocolo de emagrecimento na internet e aí ela seguiu tudo à risca, só que a dieta dela só continha como fonte de proteína clara de ovo. Essa paciente desenvolveu uma alergia tão grande ao ovo depois do emagrecimento que, assim, você fala, caraca. Então, tem muitas coisas que são prejudiciais. O que eu acho o mais importante quando a gente pensa em erro de emagrecimento é quando a gente acaba com a nossa massa muscular. Se a gente pensar, né, nós vamos envelhecer. E o envelhecimento por si só, ele já traz pra gente uma sarcopenia, né? Quando a gente começa a perder massa muscular, o tônus ali, a força. A gente já vai ficando com o metabolismo, né? Se eu vou caindo massa muscular mais lento. E aí isso compromete todo o nosso corpo. Isso compromete todo o nosso resultado. Então, eu emagreço de uma forma rápida, sem cuidado, com a dieta da minha cabeça, só olhando a caloria, não cuidando da minha massa muscular. A gente vê problemas em tireoide, a gente olha problemas em colesterol elevado, né, perfil lipídico elevado. Olhamos sempre, né, os marcadores ali de glicose, insulina. Às vezes o paciente já está com uma resistência à insulina. Ou muitas vezes ele já fez ali uma hipoglicemia.
E aí vem um efeito sanfona, porque eu perdi massa muscular, e se minha massa muscular queima muito mais calorias em repouso do que minha massa de gordura. Então, se eu estou perdendo massa magra, com certeza eu estou desacelerando meu metabolismo. São tantas consequências que dá pra gente listar aqui que é assim, simplesmente de ficar de boca aberta quando a gente olha e fala, nossa, e muitas vezes isso tá acontecendo com a gente nem sabe, né? Então, é isso que me pega, sabe? Que eu acho que, de novo, a gente tenta fazer as coisas de forma individual e a gente não vê essas consequências. Sim. E aí a gente vai saber, ou se eu buscar um profissional, ou se eu começar a sentir alguns sintomas, né? No caso dessa pessoa, a alergia que ela estava sentindo, eu poderia desenvolver para ela vários sintomas, não sei. Mas, e aí talvez ela teria um alerta, mas ainda ela não saberia que foi por conta disso. Sim. Putz, eu sentindo alguma coisa estranha. Aí às vezes a pessoa pode passar nos médicos e gasta tempo, faz um monte de situação, tudo isso porque teve uma alergia pelo excesso da proteína do ovo que pegou num protocolo. É muito mais fácil você iniciar um processo de acompanhamento profissional com o profissional da nutrição e seguir tudo certinho para ter o resultado. É muito mais simples, né? E eu falo muito, né, que o nutricionista, ele vem com uma visão de lá na frente. Esses dias eu dei risada com uma paciente, ela é minha paciente, tipo, há uns 7 anos, há muito tempo. E o marido dela é médico. E aí a gente estava conversando sobre exames. O exame dela, na minha visão, nutrição, nutricionista não pode fazer nenhum diagnóstico, né, em exame. Então, a gente olha e quando a gente vê algo alterado, a gente encaminha para o médico. Mas, na minha visão, aquilo ali podia estar melhor. E na visão do marido dela, o exame estava super ok. E aí eu olhei e eu falei, olha, a diferença minha é pro seu marido. E o marido também é meu paciente, né? Então, assim, legal. Eu falei, a minha visão minha para você eu estou te olhando daqui 10 anos. Se você continuar 10 anos com esse perfil aqui, vai dar bom? Não. Então, nós vamos ter que melhorar aqui. Então, a visão do nutricionista é muitas vezes olhar lá na frente antes de tudo acontecer. Então, quando a gente vê menores indícios ali, procura ajuda. Porque muitas vezes a gente consegue reverter todo o quadro antes de chegar lá. Muitas vezes com ajustes pequenos na alimentação. Porque eu falo que o emagrecimento, ele é a base de detalhes. Então, são pequenos detalhes que a gente chega lá. É muito legal isso, porque eu também costumo dizer uma coisa que, assim, acho que alimentação, saúde alimentar e manter essa prática é uma das poucas coisas que você leva até o finalzinho da sua vida, né? Se você for parar pra pensar, tipo assim, o dinheiro que você tanto trabalha para ter, lá no finalzinho da vida, você vai usufruir muito pouco, né? São as coisas mais básicas que vão ficar ali. Outras coisas que você costuma fazer hoje, o trabalho em alta volumetria, produtividade, as coisas que você... E sair pra caramba e tal. Lá no final você não vai fazer isso. Mas a alimentação você sempre vai ter que estar lá até o final. Sim. E eu costumo dizer que assim, a gente sempre tá se planejando pra nossa vida. Planejamento financeiro, faz investimento há 40 anos, 30 anos, todos os anos. A gente sempre tá olhando lá na frente. Acho que é normal, né? A gente precisa projetar a nossa vida. Por que a gente não faz a mesma coisa com a alimentação? Uma boa colocação, né? Eu sempre falo que é investimento. Exato. Sempre que um paciente me procura, eu ou a minha assistente, a gente sempre manda uma introduçãozinha. Legal. E antes de fazer qualquer coisa, né? Eu pergunto sempre qual que é o objetivo, o que ele busca. Eu falo, então tá bom. Então, se você chegou aqui, você está disposto a investir em você. E muitas vezes, quando a gente fala investir em você, a gente acha que é dinheiro. E, na verdade, sim, um profissional... requer também um custo financeiro, mas é investimento de tempo. Exato. É um investimento de disposição, né? Então, assim, realmente, por que a gente não investe na gente? E eu sempre falo que o nosso corpo é a nossa maior empresa. Porque é aqui que a gente vai ficar o resto da vida, legal. Né? Então, assim, emprego a gente troca, namorado, marido, né? Feio falar isso, mas a gente troca. Não, sim. Mas o nosso corpo, não. A nossa saúde, ninguém troca, ninguém doa ela pra gente. Ela é nossa. Exato. E se a gente não cuidar do nosso maior bem, daquilo que a gente nasceu e vai morrer com ele, o que a gente vai fazer? E uma colocação pesada em cima disso, que por mais que seja... Eu sou muito realista. Assim, eu gosto de pensar de forma pesada quando é necessário, porque é assim que você lida com a realidade. Sim. Você fala, cara, isso aqui é um tema sério. Eu acho que a própria saúde, ela pode ser o alicerce que nos leva até o final da vida, de uma forma boa, e ou acabar com tudo. Exato. Seja cedo, seja médio, seja tarde, seja... Enfim,
Então, assim, se você quer ter... É a famosa longevidade, né? Sim. Se você olha para isso, se você investe dinheiro hoje, se você pratica esporte, se você cria um relacionamento pensando numa família de 2, 3 pessoas, se você guarda dinheiro para seus filhos, se você estuda pensando em construir toda uma estrutura ali para você e tudo mais... Pensa na alimentação também, Exato. porque é isso que vai te levar de forma sustentável até o final, né? Então eu acho que coloca isso na conta porque ela fecha no fim do dia. Se você ficar comendo do jeito que você quer, vivendo do jeito que você quer, sem nada, você vai estar fazendo muitas coisas pensando lá na frente, o principal que te levaria lá com saúde não vai acontecer. Sim. Né? Então eu acho que é muito bacana esses pontos que a gente vem falando, que a gente vem colocando. Eu acho que, de novo, voltando, né? As consequências elas não são visíveis. Assim como eu também costumo dizer que eu ganho dos resultados dificilmente, né? Porque você não treina e já vê o seu braço Sim. aqui aumentando na hora, né? Ou muitas vezes vai lá, faz um agachamento, vê o músculo ali, naquele pump muscular exato. na hora. E aí, Aí você chega em casa, você fala, caraca, cadê isso aqui, né? Na academia é uma coisa, em casa é outra, né? E com a alimentação é a mesma coisa, né? Você vai se alimentando de uma forma melhor e você não vê, não é tangível. E eu acho que, fazendo um pouco aqui a posição paciente, pessoas massa brasileira hoje... É também muito complicado, sabe? Quando você não tem informação, você não tem conhecimento, você quer fazer. E aí você começa a fazer. E, cara, justamente por não ser visível, tangível, você não tem por que continuar, Sim. porque você não sabe se tá dando certo ou não. E aí, tô comendo certo, sei lá. Digamos que caiu um plano alimentar correto para mim do céu e eu tô fazendo ele sem um acompanhamento profissional, eu não consigo saber se tá dando certo, se tá bem, se tá fazendo bem para mim ou não, e etc e tal. E aí eu acho que, de novo, por isso o acompanhamento é importante, porque você consegue ter o direcionamento e também, pelo ponto de vista motivacional, ter a devolutiva de uma outra pessoa que é o profissional da nutrição para te falar, tá funcionando, você tá bem. Assim, é o que você falou, isso não vai te levar lá na frente, ou vai te levar muito bem, continue assim. E aí todos os planejamentos da minha vida, eles fazem sentido. Sim. Porque eu tô fazendo tudo o que eu preciso fazer, me alimentando bem também, garantindo o máximo que eu posso da minha saúde, para lá na frente ter tudo que eu preciso colher. Então acho que no fim é isso, assim. E o benefício do emagrecimento? É apenas estético? Não. Em termos de saúde... Existem benefícios? Muitos. Então, assim, da mesma forma, né, que ali o não fazer não é tangível e muitas vezes não é palpável, né, porque o emagrecimento ele não é palpável. Exato, é isso. Então, a gente não consegue. Eu sempre falo, né, a melhor forma da gente visualizar esteticamente, né, não olhando exames de sangue, etc, para saber se está dando resultado ou não, é sempre tirar uma foto nossa. Legal. Tira uma foto e vai fazendo esse acompanhamento e você vai olhando ali. Então, essa é a primeira coisa que eu peço para os pacientes. Eu tenho paciente que nem pesa. Porque, assim, eu sempre falo, peso não é verdade absoluta. Mando para eles um negocinho de progressão, né? Como que você está progredindo? Então, quando a gente pensa, quais são os benefícios do emagrecimento? Melhorou a qualidade do meu sono. Quantas pessoas têm apneia do sono ou roncam por excesso de peso? Então, assim, é muito comum. Às vezes vem um casal e aí a esposa fala, ai, mas ele ronca muito. Aí você fala, sim, ele ronca muito. Por quê? Nós temos uma camada de gordura que tá aqui pressionando todo o diafragma dele, pulmão. Então, ronca realmente. Então, a gente vê, a qualidade do sono melhora. Muitos fatores, por exemplo, refluxo. Né? Então, refluxo, gastrite, qualidade intestinal. Então, assim... O cérebro e o intestino, eles estão ligados. Se eu controlo o meu intestino, se eu melhoro ali a minha microbiota intestinal, eu melhoro questões de ansiedade. Então, o emagrecimento ali, quando a gente olha todos aqueles pilares, cuidando disso, se eu fico mais hidratada, eu posso ter menos celulite. Então, esteticamente, a minha pele melhora, né? A gente olha para a pele, ela melhora. Então, são tantos fatores, benefícios que a gente vai olhando, exames de sangue, né? Exames laboratoriais, tudo certinho, dentro da referência. E quando eu falo dentro da referência, não é olhar aquela referência que o laboratório traz, não, né? É aquela referência que, para mim, para aquele indivíduo em específico, como que ele tá. Então, são tantos benefícios que a gente olha e você fala... todo mundo deveria passar por um processo de emagrecimento, reeducação alimentar. E, na verdade, eu não falo nem reeducação, é educação alimentar. Porque a gente não aprende a ler um rótulo, a gente não aprende a identificar. A gente foi treinado para ler tabelinha
nutricional. É aquilo que a gente faz. Ler o rótulo de ingrediente a gente não faz. Então, assim, o emagrecimento, ele te traz essa consciência, esse melhor momento de autoconhecimento, né? Então, assim, será que eu preciso comer esse alimento agora? Será que eu quero? Começa a diferenciar o que é uma fome fisiológica de uma fome emocional. Então, ele traz tantos benefícios e, acima de tudo, o resgate da saúde, o resgate da autoestima. Então, o emagrecimento traz benefícios que não são tangíveis, não são palpáveis, mas que, ao longo, a gente olha e fala, nossa, né? Consegui passar por isso. É muito legal, porque você trouxe o ponto de exemplo. Eu sempre costumo dizer que, assim, o emagrecimento, sei lá, assim, se a gente pudesse, de novo, enxergar tudo que está acontecendo, a gente teria uma motivação um pouco maior e daria talvez um pouco mais de importância para isso. Mas de tudo isso que você colocou, eu acho que existem coisas, Elise, que vão acontecendo, de novo, fazendo a defesa ali do lado do paciente, sabe? Você citou a questão de reeducação alimentar, eu acho que eu concordo com você, não é nem reeducar, é educar do zero, é literalmente aprender, sabe? Porque olhando a massa brasileira, 20 milhões de pessoas, sei lá, cara, a gente se alimenta como a gente quer, né? A maioria olha para alimentação como, sei lá, faço quando quero, faço da forma que quero, na quantidade que quero, quando tô afim. Então, assim, não tem educação. Não tem nada. Você só vai fazendo. E aí a gente foi. Eu acho que... Por isso eu acho tão importante a gente levantar esse tipo de tema e esse tipo de discussão, porque a gente foi e simplesmente já levou muita gente para uma situação de saúde crítica, preocupante, leva as pessoas à construção de hábitos que são péssimos para suas vidas pessoais, né? E você cria um desenvolvimento ali como pessoa errôneo, que é o que você falou, você vai desenvolvendo preconceitos sobre todo um tema que deveria ser um dos principais temas da sua vida, assim como saúde financeira, saúde mental, saúde espiritual, todo mundo olha para isso hoje, a saúde alimentar também precisa olhar, sabe? Então, e aí você vai desenvolvendo tudo isso, vai chegando numa conclusão final de vida ali que tem uma consequência muito mais séria do que essa que você colocou, alguma doença, alguma coisa que surgiu, a pessoa olha para trás e fala, putz, eu deveria ter pensado mais nisso, né? E aí eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho que é a gente entender que o benefício, não só do emagrecimento, mas do cuidado da saúde alimentar como um todo, ele é geral, né? Eu acho que de todos os pontos que você trouxe lá no início da nossa conversa sobre a redução do estresse, o sono, eu acho que quando você cuida da sua alimentação e trabalha para isso, tudo isso melhora, que aí foi o que você colocou, né? Um exemplo muito claro, começo a comer melhor. Se eu começo a comer melhor, eu me sinto mais disposto. Exato. Então, se eu tenho mais disposição, eu consigo fazer mais coisas. Exato. Eu consigo, então, assim... e isso vai trazendo tantos benefícios de, muitas vezes, poxa, eu sou capaz. Se eu começo a identificar o que eu tenho fome, o que eu tenho vontade também... Tudo isso muda muito. Se eu paro de me importar com calorias e penso muito na qualidade e na composição do alimento, né? Porque hoje o que a gente vê? E isso eu vejo porque eu não vou dizer que muitas vezes eu não faço, tá? Eu sempre me coloco no lugar do meu paciente e sempre falo que eu sou um ser humano. Então, eu tenho vida. Às vezes eu olho e falo, nossa, isso aqui tem tantas calorias. Tem tantas calorias. Acho que cabe no dia. E aí, só que muitas vezes eu olho para aquilo e você fala, tá, mas isso aqui vai me beneficiar em quê? Se eu tiver com muita vontade de comer ou de fazer, eu prefiro fazer e comer, mas com um detalhe importantíssimo que a gente esquece muito. Qual a quantidade que eu vou consumir? Legal. Então, muitas vezes o emagrecimento também está ligado a quantidades, né? Posso ou não comer um chocolate? A gente escuta tanto isso. Posso ou não tomar uma taça de vinho? Qual frequência que eu farei isso? Então, quando a gente aprende a ter a constância, a gente aprende a ter o equilíbrio ali, e esse é um benefício também que o emagrecimento traz pra gente, tudo fica mais fácil e a gente consegue
talvez visualizar um pouco melhor as nossas mudanças e nos motivarmos para continuarmos, que eu acho que esse é o principal ponto ali. Legal. Eu acho que essa sua colocação final foi matadora, assim. O eu posso sempre vir junto com... Depende, com qual frequência, né? Sim. Então, 2 palavrinhas. Eu posso. E aí, com qual frequência? Sempre. Né? Eu acho que é aí que você vai entendendo que você pode, né? Não se proíbe. Só controla. Né? E aí, desenvolver essa inteligência emocional, esse autocontrole, esse autocuidado, que é a educação. Que né? é a Você educação. aprende, você entende. E, por fim, uma dica de ouro para quem quer emagrecer, na sua opinião. Tive o estalo, tenho desejo, tô passando por uma necessidade de vida, sei lá, quero emagrecer. Eu acho que a principal dica, tirando todas as outras, né? Olhar o intestino, a gente poderia falar, apostar as fichas em todas. Mas a principal dica que eu dou para todo mundo, né? É pensar sempre na constância. Por que pensar sempre na constância? A frase que a gente precisa tirar da nossa vida pensando em emagrecimento, qualidade de vida e etc. é o agora já foi. Eu brinco e falo, exclui essa palavra do seu vocabulário. Agora já foi. Eu comi Vamos pensar em alguma coisa aqui. Isso é legal. Comi um pedaço de bolo. Comi esse pedaço de bolo, ou fiz uma refeição em um restaurante e me permiti comer alguma coisa, fui num happy hour. Agora já foi, né? Já foi. A próxima refeição eu continuo comendo errado. Vamos pensar num carro. Eu tô viajando, furou um pneu. Aí eu olho e falo, furou um pneu, agora já foi. Ou eu tô prontíssima para ir para uma reunião, borrei um lado do meu rímel. Ixi, agora já foi. A gente vai lá, limpa aqui, conserta o rímel, troca o pneu de carro porque eu tenho mais 3. Por que para todas as outras coisas a frase agora já foi não faz sentido? E para alimentação, a frase agora já foi. Então, exclui essa frase e pensa, eu fiz essa refeição, na próxima eu volto. Legal. Então, é a constância. É isso que eu acho que é a maior chave para o emagrecimento. A constância requer organização, ela requer prática. E a gente precisa colocar ela ali em fazer realmente. Eu acho que essa é a maior dica para quem busca o emagrecimento. Legal demais. Perfeito. Eu acho que é um baita tema. Daria para fazer mais 7 episódios só com isso, inclusive portas abertas, tá? Eu acho que aquela lista de consequências que você comentou ficou na minha cabeça. Eu acho que é muito importante. Te agradeço de novo, Elise. A gente finaliza por aqui, mas obrigado pela disponibilidade, por topar participar de tudo isso, de todo esse movimento. Eu acho que eu costumo dizer que a gente faz grandes coisas começando com pequenos passos e, de novo, entender conceitos, falar sobre as coisas de forma aberta, buscar essa educação, são esses primeiros passos e você faz parte de tudo isso, pode ter certeza que sim. Então, obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente, obrigado por toda a participação. Galera, eu acho que importante, esse vídeo ele sai, acho que majoritariamente no YouTube, e depois a gente faz todas as repartições nas nossas redes sociais, então acompanhem as redes sociais da Saludia, acompanhem também as redes sociais da Elise, estarão todas na descrição. Elise super disposta, agenda aberta, sim para consultas, maravilha. Então, galera, acho que mensagens importantes dentro desse nosso bate-papo serão destacadas, mas busquem a ajuda de um profissional. Acho que essa conversa foi muito importante contigo, justamente para a gente conseguir entender, Elise, que é muito importante. A gente não sabe de nada. Essa é a verdade, assim. Quem está do nosso lado aqui, meros mortais pacientes, não sabemos de nada. A alimentação é muito mais densa e importante do que a gente pensa. Se é que a gente pensa, né? E eu acho que a gente precisa buscar um profissional para nos ajudar com isso. Tá bom? Mas ficamos por aqui, então. De novo, obrigado pela participação, Elise. Eu que agradeço. A gente se fala numa próxima. Eu que agradeço. É muito importante estar aqui e trazer esse tema, né? Que é tão falado, tá tão em alta, mas com muita ciência, né? Que eu acho que essa é a base de tudo. Mas maravilha. Eu tenho certeza que tudo está melhorando. A gente tem muito apoio de muitos médicos hoje que falam busca ajuda, cuida,
Então, a gente está no caminho para melhorar e educar o máximo de pessoas. Essa é a minha missão, né? Educar e atingir o máximo de pessoas possíveis e mudar as vidas das pessoas através da nutrição, da alimentação. Que legal. Eu acho que isso é lindo e tem muito chão ainda pela frente, porque se Deus quiser, todo mundo vai entender a importância disso e vai buscar ajuda profissional. Ah, e esqueci, galera, agora a gente tem parceria, tá? A gente abriu as portas para os nossos parceiros, já temos aí com a Saludia Corpo e Vida Suplementos e a Physical Pharma. Então, entrando no site da Corpo e Vida com o cupom SALUDI5, vocês conseguem um cupomzinho de desconto. E na Physical Pharma vocês conseguem 10% de desconto também nos produtos das lojas, tá? Então, ficamos por aqui. Fabio, obrigado. Valeu, Elise, mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, galera. Fechou?